Muito bem, revestir-nos do novo ser humano para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade. A maioria das pessoas, incluindo nós, os cristãos, os seguidores de Jesus, se contentam em fazer o certo. Mas a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida é que nós possamos ir muito além do certo. O certo diante de Deus é certo, mas não é suficiente, porque nem sempre o certo é justo. É certo para você, é certo para o fulano, mas aos olhos de Deus não é justo. Deus quer que nós nos revistamos do novo ser humano, aquele que está em Cristo, para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Santidade e justiça firmados na palavra de Deus. E continuando então essa nossa jornada de uma espiritualidade emocionalmente sadia, para nos livrarmos de uma espiritualidade emocionalmente doentia, eu quero começar dizendo que o centro da verdadeira espiritualidade é abandonar o antigo eu para viver o novo eu. É abandonar o ego que não está no centro da vontade de Deus para se revestir do novo ego no centro da vontade de Deus. E para isso é necessário conhecer o eu. É necessário que eu me conheça para que então eu possa me aproximar de Deus e prosseguir em conhecê-lo. Como nós já vimos até aqui, se eu tiver medo de examinar a mim mesmo, eu não me torno apto para tomar do corpo e do sangue de Cristo. Se eu tiver receio de permitir que o Espírito de Deus me ajude a vasculhar as profundezas do meu ser, eu posso passar uma vida inteira conhecendo de mim apenas 10% de quem eu sou, que é a ponta do iceberg, ao invés de me conhecer inteiramente e assim poder mergulhar todo o meu ser na grandeza de Deus. Ou seja, eu preciso me conhecer para conhecer Deus profundamente. Eu preciso conhecer Deus profundamente para que eu possa me conhecer. Então, o autoconhecimento é o conhecimento primeiro de si mesmo. Você sabe o que acontece com você depois de vivenciar um dia numa descarga de profunda emoção positiva? Você sabe como é que você vai terminar a noite? Você sabe como é que você vai terminar o dia depois de ter tido alguns embates emocionais negativos? Isso é se autoconhecer. Eu não posso continuar sendo, você não pode continuar sendo uma caixinha de surpresa para si mesmo. A necessidade do autoconhecimento é para que o Espírito Santo possa de fato manifestar em plenitude sobre a nossa vida um dos gomos do fruto do Espírito Santo, que se chama domínio próprio. Poucas pessoas conseguem usar esse favor do Espírito, esse gomo do fruto, que é o domínio próprio. Por quê? Ela nem sabe no que ela precisa se dominar, por não olhar para as profundezas do seu ser. A grande maioria de nós morre sem saber quem é. Precisamos conhecer a Deus, mas também precisamos conhecer a nós mesmos o máximo que pudermos enquanto estivermos vivos e andando sobre a face dessa terra. Ou seja, saber que você pode sentir, pode ser então o início de uma revolução. Nós não devemos negar os sentimentos, porque é errado deixar de lado os sentimentos, as emoções, considerando que Deus nos criou como seres dotados de emoção, pessoas capazes de sentir, ainda que muitas vezes as emoções e os sentimentos sejam falíveis e não confiáveis, mas como foi Deus quem os criou, como foi Deus que criou o ser humano para sentir, nós não podemos negar que nessa terra temos raiva, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, desgosto e também vergonha. Tem pessoas que foram tão envergonhadas na sua fase infantil, que mesmo quando elas acertam e são honradas, elas quase morrem do quê? De vergonha. É uma vergonha exagerada, e na nossa vida nada deve ser exagerado, tudo deve ser equilibrado, equalizado.
porque nós manifestamos a semelhança divina. Nós fomos criados à imagem do Deus Criador dos céus e da terra. O nosso Pai é equilibrado. Posso ouvir o amém? Então nós também podemos ser. Nós não devemos negar dores, perdas e emoções, porque tudo isso só nos torna menos humanos, quando você nega aquilo que faz parte da sua existência. Muitas vezes alguém morre e o crente não pode nem ficar triste. Como alguém morre e eu não vou ficar triste? Se nenhum ser humano foi criado para morrer, todos nós somos criados para a vida eterna. Pode ter 100 anos o parente, se quando ele morrer vai ter tristeza. Afinal, está indo embora alguém que, por pior que fosse, nós tínhamos uma centelha de amor por ele. Sim ou não? É bem certo que tem gente que, quando a gente acaba de receber a notícia, morreu, a gente pensa, louvado seja Deus. Porque tem gente que é melhor estar com Deus do que continuar na terra, incomodando. Mas logo depois do alívio vem a tristeza. Pode parecer engraçado o que eu estou falando, mas é real. Às vezes a nossa espiritualidade, ela é tão doente, que tem algumas pessoas de quem nós não gostamos muito, que nós torcemos para morrer. Algumas nós já até oramos para morrer. Eu dos 16 até os 18, 19, todo dia depois de rezar, o que meu pai tinha ensinado, eu orava pedindo para Deus matar o velho desgraçado. Todo dia. Depois que Jesus entrou, todos os dias eu orava para Deus não deixar meu pai morrer sem se converter. Era a realidade do meu ego. Eu acreditava que a maneira da minha mãe não sofrer mais era meu pai morrendo. Como eu não podia matá-lo, eu pedia para Deus matar. Ainda bem que Deus não atende as orações que nós fazemos para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Porque em seguida que Jesus entrou, a oração mudou. Não deixa meu pai morrer sem se converter. Quem está me entendendo? Deus pode falar conosco através de nossos sentimentos. Os sentimentos têm um valor bíblico na vida cristã, para que pessoas que já são livres em Cristo não vivam mais como escravas. Veja bem a passagem bíblica que nós lemos. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho ser humano, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo ser humano, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Eu e você fomos criados para sermos semelhantes a Deus, em justiça e em santidade. Diga para o seu vizinho, nosso Deus sente. Então, como parte de nossa humanidade e da imagem de Deus em nós, precisamos nos permitir sentir, pois o próprio Deus é uma pessoa, Ele é um ser emocional. Deus é alguém que sente. Gênesis, capítulo 1, quando Deus vai criando isso, criando aquilo, está escrito que Ele se alegrou. Um capítulo depois, anos e anos, centenas de anos depois, não sei quanto tempo depois, está escrito que Deus se arrependeu, se entristeceu de ter feito o ser humano. No primeiro mandamento ele diz, eu sou Deus zeloso. Isso tem a ver com emoção, isso tem a ver com sentimento. Em Isaías 42 diz que Deus sentiu profundamente. Lucas 10, 21 diz que Jesus exultou, e também está registrado que Jesus se entristeceu. Ou seja, Deus sente, Deus pensa, Deus tem vontade. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Pensamos, temos vontades e sentimentos. E quando entregamos a nossa vida para Cristo, nós continuamos tendo tudo isso. Só que essas características e capacidades todas devem ser direcionadas para o lugar certo.
A minha alegria não me deve levar a praticar algo que vai atrapalhar a vida do outro. A minha tristeza não deve me paralisar ao ponto de prejudicar a vida do outro. Quando eu estou centrado em Deus, a minha alegria vai contribuir para que outros se alegrem, e a minha tristeza vai me levar a uma transformação, porque a Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo produz a morte, mas a tristeza segundo Deus produz a vida. Então até a tristeza, quando está no centro da vontade de Deus, gera alguma coisa boa. Diga para o seu vizinho, é para esse lugar que Deus quer te levar. Para um lugar onde as pessoas vão olhar para você e vão querer saber como é que você consegue viver assim. Como é que você consegue ser assim? É simples, na minha vida tudo está no seu devido lugar. Não porque eu sou o ó do Borogodó, mas porque eu tenho um Pai Todo-Poderoso que mora dentro de mim na pessoa do Espírito Santo, e porque eu me tornei alguém corajoso, perseverante, forte, capaz de olhar para dentro de si, de se autoexaminar para se conhecer e ser transformado ao centro do querer do Criador dos céus e da terra, quem eu chamo de Pai Celestial. Então a verdade é que você e eu sentimos, mesmo não tendo plena consciência disso. O seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo foi projetado por Deus para reagir aos nossos sentimentos. Mas para agir da forma correta, como eu já falei, com os sentimentos, precisamos saber o que são esses sentimentos, o que são essas emoções. Algumas vezes, Deus pode estar gritando através dos sinais do nosso corpo. Do nada, a pessoa está com nó na garganta, e ela tenta entender o que está acontecendo, por que eu estou com isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Nada, vai falar com um, fala com o outro, nada. Aí ela vai para o quarto, passa um tempo ali orando, dali a pouco ela se levanta e liga para alguém que veio na mente dela na hora da oração, e ela conversa com aquela pessoa, e aquela pessoa diz para ela, olha, eu estava aqui numa angústia terrível, mas de repente eu senti um alívio, e agora quando você me ligou, eu fui totalmente liberto. Quem já experimentou isso? Não com nó, mas de alguma outra maneira. Então Deus pode falar conosco de muitas maneiras. Às vezes você está fazendo algo que não tem nada a ver com outra pessoa que está no lugar absolutamente nada a ver com você, e aquela pessoa vem na sua mente, e você se coloca diante de Deus, ou liga para a pessoa, entra em contato, e você descobre que aquela pessoa estava precisando, naquele momento, de que uma oração fosse feita, de que uma mensagem fosse enviada, para que ela pudesse compartilhar algo, que ela estava buscando uma resposta da parte de Deus. Deus pode falar conosco através dos sinais do corpo, um aperto no peito, uma tensão muscular, uma dor na cabeça, uma palpitação do coração, e muitas vezes Deus já está falando, e nós ficamos esperando que venha um anjo. Por quê? Porque a nossa espiritualidade é emocionalmente doentia. Deus só faz se for assim. Eu só aceito se for assim. Só é de Deus se for assim. Deus fala do jeito que Ele quiser. Deus fala a hora que Ele quiser. Deus fala como Ele quiser. Então, nós bloqueamos nossa humanidade por medo de sentir coisas, como disse a Anne Clay, erradas. Será que é Deus? Será que sou eu? Então nós acabamos por nos bloquear, por ter medo de sentir coisas erradas. E quem tem medo de sentir coisa errada não vai saber quando está sentindo coisa certa. Eu e você não temos que ter medo dos sentimentos, não temos que ter medo das emoções, e não deveríamos ter medo de ouvir a voz de Deus. Posso ouvir um amém? Por causa do medo, nós procuramos nos convencer de que não estamos sentindo nada, pelo fato de achar errado aquilo que estamos sentindo. Curiosamente, ontem foi um dia um pouco diferente. Foi um dia um tanto quanto pesado. E hoje, falando com a esposa, eu fiquei sabendo que ela
não conseguiu dormir. Eu fiquei sabendo que o João Lucas estava também estranho. E aí você vai discernindo essa interação no mundo espiritual. Que se nós estivermos desatentos e não nos conhecermos, formos estranhos para nós mesmos, não sabemos fazer tais leituras. Mas o fato é, Deus nos conhece e sabe lidar com as nossas emoções. Repita comigo: Deus nos conhece e sabe lidar com as nossas emoções. Então nós não precisamos correr das emoções, nós não precisamos ter medo de nos conhecer, porque Deus nos conhece. Alguém disse isso aqui esses dias, e mesmo nos conhecendo, Ele não foge de nós, pelo contrário, Ele corre atrás de nós. Nós precisamos conhecer as nossas emoções, sentimentos, e alinharmos tudo isso à vontade de Deus. É importante mantermos um equilíbrio entre razão e sentimentos. É importante aprender a equilibrar intelecto e coração, porque os nossos sentimentos são matéria-prima para Deus falar conosco. Uma das coisas que comumente se diz assim, que ninguém precisa sentir Deus para saber que Ele está presente. Mas eu pergunto para você, tem coisa mais gostosa do que sentir Deus? Não é maravilhoso quando você está num culto, e você não apenas sabe que Deus está presente, porque Ele disse que estaria, mas você sente a presença dEle? É bom, não é? É bom demais, é maravilhoso. Então, nossos sentimentos são matéria-prima para Deus falar conosco. Nós não devemos seguir cegamente nossos sentimentos, mas devemos reconhecer que eles fazem parte da forma como Deus se comunica conosco. 2001 me casei, fui morar no meio do mato, já compartilhei isso aqui, com muita vergonha da moça com quem me casei, porque a condição que eu tinha foi alugar uma casa no meio do mato, numa fazenda. Quando chegamos, depois de colocar tudo em ordem, ela me disse assim: estou realizando um sonho. O sonho da minha vida era morar no meio do mato. E eu, com aquele sentimento amordaçado, cheio de medo, de ela pensar, casei com um pifado, um falido, se bem que ela já sabia, né? Você está me entendendo? A gente fica com medo de expressar o que está sentindo. Se eu tivesse falado antes, eu teria sofrido bem menos. E às vezes nós estamos sofrendo com sentimentos, com emoções, que a gente chega até a cheirar mal. Quem já passou por isso? Você tem uma tensão muito grande, uma preocupação muito grande, começa a sair um cheiro não tão gostoso das axilas. Eu estava nesse estado, arrumamos tudo, eu pensei, agora vamos ver o que essa mulher vai falar. Estamos realizando um sonho. E eu pensei, Deus, por que o Senhor não falou comigo? Provavelmente Ele falou, mas nós ignoramos as sensações do nosso corpo. Sentimentos de fato podem ser carnais ou do inimigo, mas também podem ser de Deus, nos falando e orientando por meio dessas manifestações. Por medo dos sentimentos, rejeitamos o autoconhecimento e usamos máscaras diante de Deus, diante de nós e diante das pessoas. E lá naquela casa onde nós fomos morar, eu estava deitado do lado da minha esposa, naquela época recém-casado, você sabe como que é, né? Namora de manhã, de tarde e de noite, né? Ninguém vai rir? Aí depois o tempo vai passando, as coisas vão mudando, né? Mas então estávamos lá deitados, felizes da vida por ter realizado aquilo que quem é casado pode realizar. E de repente vem uma sensação dentro de mim, uma sensação, um sentimento de que a minha mãe estava partindo para Nova Jerusalém. Ela estava tendo um derrame cerebral. E eu então chamei minha esposa e disse assim: vamos clamar.
minha mãe está tendo um derrame. E se Deus permitiu que eu tivesse essa sensação, é porque Ele quer dar para ela um grande livramento. E aí, Deus operou e ela está aí dando raiva até hoje. É mais alegria, né? Mais alegria. Mas é só para rir, irmão, só para descontrair. Mas depois eu liguei para minha mãe e a minha mãe confirmou. Era tal hora da noite, eu senti algo quente na minha cabeça. O que era o algo quente? Era o sangue que estava sendo derramado. Então Deus faz essas coisas. Agora nós precisamos aprender a conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções. Posso ouvir um amém? Amém. E quando nós negamos isso, nós atrasamos nosso crescimento em Cristo e o conhecimento de Deus. A mudança vem através da brutal honestidade e vulnerabilidade diante de Deus. Olha o que o Lucas fez aqui hoje. Começou com o que o William fez ontem, com o que está sendo pregado desde segunda. Olha o que o Lucas compartilhou aqui. E que tremendo, ele expressou uma das sentenças mais absolutas de Deus. Qual? O cuidado de Deus. Deus não cuida de nós porque nós acertamos todas. Deus não cuida de nós porque nós já somos quase perfeitos. Deus cuida de nós porque Ele é o nosso Pai. E Deus é um Pai bondoso. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Mas quem tem travas sentimentais com o seu pai, muitas vezes passam a vida inteira na igreja sem conseguir ser amado pelo Pai Celestial. É preciso admitir as tensões, é preciso admitir os traumas, os sentimentos, as emoções vividas que não estão no devido lugar. A verdadeira espiritualidade precisa incluir a saúde emocional. É por isso que tem gente dotada de dons espirituais, mas a vida é um frangalho, porque emocionalmente é uma criança frágil. Precisamos nos permitir sentir todo o peso dos nossos sentimentos, para refletirmos sobre o que fazer com eles. Assim Deus nos libertará de emoções enterradas vivas, e também libertará aqueles que estão ao nosso redor na mesma condição. Agora, é absolutamente necessário lembrar que essas coisas todas, fora da presença de Deus, pode provocar uma bagunça absurda na vida do ser humano. E o maravilhoso de fazer parte da igreja de Cristo é que você vai se enxergando e o bálsamo de Yahvé já vai sendo derramado sobre você. É maravilhoso. O bálsamo vai sendo derramado e ele vai perpassando a cabeça e vai até a planta dos pés. Só não acontece assim com quem não deixa Deus agir, com Deus operar. Porque é absurdo como Deus nos respeita. Sabe por que Deus nos respeita tanto? Repita comigo, porque o ego dele é espiritualmente saudável. A maior doença do ser humano é querer que o outro seja exatamente como ele é não conseguir respeitar as diferenças. Porque ao mesmo tempo que Deus é totalmente outro, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, que eu acredito que a maioria aqui conheça muito bem, nós temos aqui Jesus diante de dar lugar ao falso ego. Jesus diante de uma situação onde ele poderia se desviar de quem ele nasceu para ser na terra, o Salvador, o ser humano mais obediente, aquele que não conheceu o pecado, mas mesmo assim aprendeu a obedecer através do sofrimento. Diga para o seu vizinho, sem sofrer, ninguém aprende a obedecer. E o falso ego, inspirado pela besta que nós falamos ontem, ele diz para os cristãos que sofrimento é maldição. Não, sofrimento é condição de vida nessa terra. Agora é só sofrimento?
Não, Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. As tentações de Jesus no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Antes de Jesus ir para o deserto, ele ouviu o Pai falando com ele. A Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele em forma de pomba e uma voz falou do céu: este é quem? Este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se satisfaz. E o que Deus fala acerca da sua vida e da minha? Quem nós somos para eles? Filhos e filhas. Filhos amados ou filhos desgraçados? Filhos amados. Mas muitas vezes por dia nós nos reconhecemos, nos achamos e nos vemos como os filhos desgraçados, fora da graça. Desgraça não é palavrão, tá, irmãos? É um estado de vida. É um absurdo isso. Então, Jesus avaliou ou avaliava ele mesmo a partir do amor do Pai por ele. No centro da verdadeira espiritualidade está o profundo amor que Deus tem por nós através de Jesus. É só a convicção de que se é amado pelo Criador dos céus e da terra que vai me ajudar a ter o ego alocado para o devido lugar. No centro da verdadeira espiritualidade está o profundo amor que Deus tem por nós através de Cristo. Faça assim com o seu dedo profético e seja agora na vida do seu vizinho boca de Deus. Diga para ele: Deus manda te dizer que você é muito amada. Isso é o tipo de profecia que nós podemos dizer, irmãos. Porque algumas vezes nós subimos aqui no altar e ficamos falando: Deus falou, não precisa, viu, Niclei, falar toda hora Deus falou, tá? Porque às vezes não é Ele que está falando, eu estou enxergando, eu estou ouvindo. Quem está me entendendo? Agora isso você pode dizer para qualquer pessoa: você é filho, filha, amada e amado por Deus. Está escrito: Ele amou de tal maneira que deu seu único filho. Pode profetizar sem medo, arrepiado, sei lá o que seja, o que for. Você pode dizer para o bicho mais peçonhento: Deus te ama. Sem a consciência de tal aceitação e amor, desse amor perfeito de Deus, é impossível amar e aceitar o nosso verdadeiro ego, pois somente o amor de Deus pode sustentar o peso da nossa verdadeira identidade. Só o amor de Deus. Às vezes eu penso que eu não deveria falar tanto dos meus filhos, mas vem na memória e aí eu falo. Quem conhece minha filha? O cabelo dela é preto, os olhos são pretos, mas ela é linda que nem a mãe. E volta e meia minha filha encuca, encasqueta que ela está feia. O que vem ao seu coração quando seu filho, adolescente, sua filha, está se achando feio? Você pensa em comprar uma roupa nova para ela? Se for menina, uma maquiagem nova? Um cabeleireiro melhor? Qual que é o problema desse filho e dessa filha? Desse adolescente? Ele ainda não experimentou o quê? O amor de Deus. O amor de Deus já foi derramado. O amor de Deus já está sobre ele, já está sobre ela. Minha filha já foi até batizada, mas ela ainda não experimentou o amor de Deus até o tutano. E talvez você que esteja aqui tenha tanta crise de identidade, tenha tanta necessidade de pisar nos outros, tenha tanto
Tanta crise com o falso ego, porque você ainda não foi tomado pelo amor de Deus até o tutano. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Porque a única explicação para uma pessoa linda se achar feia é que na vida dela está faltando experimentar o amor de Deus. Porque quando você experimenta o amor de Deus, até sendo feio, você começa a se achar bonito. Minha maior crise era o meu nariz. E aí eu arrumei um jeito de meu nariz ser sagrado. Quando eu sorrio, ele fica parecendo uma águia. Você está entendendo? Escancare a sua alma para se conhecer. E Deus vai começar a te surpreender. Posso ouvir um amém? Amém. Nós fomos criados como seres únicos. Personalidade, pensamentos, sonhos, temperamentos, sentimentos, talentos, dons e desejos. Deus deu diferenciadamente para cada um de nós. Nós não precisamos usar máscaras, mas a especialidade do grande dragão é oferecer para você e para mim máscaras, nos levar para aquilo que é mais fácil. Jesus terminou o seu jejum, o diabo aparece para ele e diz: manda que essas pedras se transformem em pães. Faça isso se você é filho de Deus. O diabo estava dizendo para Jesus: se você fizer, você é. Se você não fizer, você não é. Jesus falou para ele: eu já sei quem eu sou, Satã. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo para o diabo: eu não preciso fazer nada, porque eu já sou filho daquele que fez tudo. E isso vale para você e vale para mim. Nós não fazemos para ser aceitos por Deus, nós podemos fazer porque nós já estamos nele, porque Ele nos comprou para Ele. Posso ouvir um amém? Amém. E o diabo astuto sabia que Jesus estava apenas começando o seu ministério, mas Jesus já sabia plenamente quem Ele era. Satanás estava tentando Jesus a encontrar o seu valor fora do inesgotável amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu oro para que todos nessa casa de oração cresçam em cursos, que nós tenhamos muitos doutores, cresçam como empresários, que o povo daqui ganhe muito dinheiro, ganhe mesmo, enquanto dá tempo, mas curso nenhum, dinheiro nenhum, acúmulo algum, pode dar para você ou para mim aquilo que só em Deus nós podemos encontrar. Se você sai para lá, Satanás. Eu sei quem eu sou. Estou com fome, mas vou comer um pão que desce do céu. E a outra tentação foi levar Jesus a querer ter o coração do povo, a se aparecer. E muita gente hoje está diante dessa falsa mensagem. Eu sou o que eu tenho. Se eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Conversa fiada. Essa semana passei lá em Regente Feijó, conversando com o pastor Jesus Alejandro. Quem se lembra? Jesus Alejandro. Tem uma família, um povo maravilhoso que cuida dele como se fosse filho. E a recompensa está sendo derramada sobre essa família, porque é impressionante como esse povo, cada vez que eu chego na casa, está completamente diferente. Mas eu compartilhei algo com o pastor Jesus Alejandro, que os pais moram lá na Venezuela. Eu disse para ele: meu irmão, jamais seja um obreiro que anda por aí dizendo: minha vida está assim, estou precisando disso, está faltando aquilo. Não! Que ninguém tenha dó de você para te dar alguma coisa. Se alguém for dar alguma coisa para você, que dê, porque o dono de tudo tocou para dar. Porque você é profeta, você é servo de Deus. Você não vai ser quando você tiver uma igreja grande, quando você não tiver necessidade, não, você já é. Alguém disse aqui que eu vendi, era vendedor de chipa, né? Quem foi? Pastor Amaral. Chipa e pão de queijo, congelado. A Marcinha aprendeu a fazer com a minha mãe, e eu aprendi a vender com meu pai. Sabe quantos pacotes de chip e pão de queijo eu vendi para irmão da igreja? Sabe quantos? Nenhum.
Por orgulho? Não, porque eu não queria que ninguém me visse como coitadinho. Coitado do pastor, está vendendo chip e pão de queijo, vamos dar uma esmola para ele. Não, filho de Deus não é mendigo, não. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você se sente o mosquito do cocô do cavalo, é porque a sua espiritualidade está emocionalmente doentia. Elias estava começando a passar fome. Deus falou, vai lá para Sarepta. Chegou lá na Sarepta, a viúva falou, aqui não tem comida não. A comida que tem aqui dá para mim e para o meu filho, depois nós vamos esperar a morte. O que o Elias falou? Vai e faz primeiro para mim. Faz para mim, porque eu sou profeta. Estou com fome, de barriga vazia, mas eu sei quem eu sou. Faça para mim que nunca vai acabar a farinha nem o azeite da botija. O Elias sabia quem ele era. Pergunta para o seu vizinho, você sabe quem você é? Se você sabe, não esqueça quando vem a crise. Lembre quem você é, filho daquele que tem todo o poder, amém? Então, eu não sou o que eu tenho, eu sou quem eu sou, e eu sou filho do Criador dos céus e da terra. E nos nossos dias, o sucesso é medido pelos produtos concretos, por comparações daquilo que se possui, dinheiro, beleza, salário, educação, currículo, conquista e títulos, e nada disso faz alguém ficar casado com outro alguém, porque os que mais possuem essas coisas, são aqueles que mais se distanciam uns dos outros, sim ou não? A verdadeira fonte de segurança, para quem eu sou, é o amor de Deus, é o amor do nosso Pai, em Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém? Amém. Terceira tentação que o Satanás oferece, terceira mentira que ele apresenta, eu sou o que os outros pensam que eu sou. Eu sou o que os outros pensam que eu sou. Então, hoje, nos dias que nós vivemos, falei isso aqui no primeiro dia, todo pastor tem que ser especialista em vídeo para o YouTube. Então não basta você cuidar bem do seu povo, pastorear a sua igreja, ser um homem de Deus. Você tem que ser o ó do Borogodó no YouTube, porque todo pastor bem-sucedido é o cara nas mídias sociais. Tudo bem, eu agora tenho um canal no YouTube. Me provaram por A mais B, que o povo ouve mesmo. Então, se tem muita gente falando porcaria, tem que ter gente falando coisa boa. E se não tem gente falando coisa boa, é porque quem fala coisa boa não quer usar o meio de comunicação. Quem está me entendendo? Mas, qual é a tentação? Você começa a ir para o YouTube, começa a dar uma coceirinha em você, que você quer ter muito acesso. Aí já tem gente vindo falar para você que dá para comprar o acesso, dá para maquiar o acesso, dá para você aparentar um acesso que você não tem, mas aparentar um acesso que você não tem vai redundar em ter muito acesso. Quem está me entendendo? É de novo a besta comandando a vida de quem já deixou de ser besta. Porque se você é filho de Deus, você não é besta mais. Percebe? Então, vamos chegar lá. Já estou tendo aí as 30 mil visualizações. Não vale um aleluia? Glória a Deus. Bastante gente ouvindo a verdade nua, crua e direta. Louvado seja Deus. Algumas pessoas são dependentes e dão importância demais para que os outros pensam. Pergunta para o seu vizinho, você é assim? Você vive da opinião dos outros? Aliás, boa parte das pessoas cristãs tem uma preocupação doentia com o que os outros pensam. E isso acaba se tornando uma armadilha, levando a pessoa a viver uma vida fingida. Irmãos, e é o que mais existe hoje, sabia? Gente que parece que é, mas que nunca foi. E porque não foi, nunca será, porque está fingindo. Porque Deus só trabalha em cima da verdade.
Então vamos lá, caminhando para o final. Às vezes, nosso falso ego tornou-se de tal forma parte do que nós somos, que nem sequer nos damos conta de que a nossa vida pode estar sendo um verdadeiro teatro. E quais são as consequências disso? Cada vez mais, filhos de Deus, dominados pelo medo, o tempo todo na autodefesa, sentimento de que é dono de alguma coisa, manipulador, com tendências autodestrutivas, preocupado o tempo todo em se autopromover, permissivo com as coisas dessa terra que sabe que não agrada a Deus, e com a necessidade absurda de se sobressair sobre os outros. Essas coisas acontecem por causa dessa caminhada para um lugar onde não necessariamente nós temos necessidade de estar, vivendo um falso ego. Essa semana, eu atendi um moço, super dotado, super inteligente, que conhece Bíblia, que deu aula de Bíblia, que deu aula de teologia, mas que não, às vezes não está conseguindo nem controlar os braços e as pernas, dá uma tremedeira absurda. Por quê? Porque trocou a verdade de Deus pela mentira desse mundo que diz que você só é alguém quando você é super, hiper popular e está vivendo aquilo que o mundo diz que todo mundo tem que viver. Quem está me entendendo, levanta a mão assim, por favor. E aí o sujeito tem tudo, faz tudo que quer, mas quem é que ele foi procurar no desespero, tentando encontrar o equilíbrio? Quem? Você quer estar entre aqueles que vão ficar desesperados ou entre aqueles que vão ajudar as pessoas a vencer o desespero? Se você quer estar entre aqueles que vão vencer o desespero, preste atenção no verdadeiro ego de Jesus. O diabo tentou desviar Jesus. Se ele tentou desviar Jesus, não vai tentar desviar você e eu? Olha o verdadeiro ego. O verdadeiro eu. O que significa ser quem você foi chamado para ser? Viver quem Deus quer que você seja. Jesus sofreu pressão de assumir e apresentar um falso ego na sua vida. Seus familiares questionaram a ele quando ele disse que ele era quem ele era. Eles disseram: você está fora de si, você não sabe o que você está falando. Quem sabia que Jesus era filho da Maria com o Espírito Santo era quem? A Maria e o José. Os irmãos sabiam, sim ou não? Não. Então, quando Jesus começou a manifestar aquilo que ele veio para fazer na terra, a parentela dele falou: você está louco. E Jesus disse: louco estão vocês, eu estou fazendo o que meu pai quer, e vocês? Quando Jesus foi para a sua cidade, Nazaré, sua cidade natal, ele não pôde operar ali muitos milagres, mas ele fez algumas coisas que o pai queria que ele fizesse. O que os conterrâneos de Jesus quiseram fazer com ele? Quiseram jogá-lo de um penhasco, porque Jesus não existia para ser popular, Jesus existiu para fazer a vontade de Deus. Jesus desapontou os seus discípulos, quando ele disse que teria que morrer. Os discípulos esperavam que ele fosse reinar, e ele disse: o meu reino não é deste mundo, eu vou ter que morrer, eu vou morrer para que vocês possam viver. E os discípulos ficaram desapontados com ele, tanto que todo mundo saiu fora, e a maioria que era liderado por Pedro, com exceção de João, foi para onde? Pescar. Jesus desapontou as multidões, porque elas queriam um Messias terreno, e Jesus veio para ser um libertador, que instaura o reino espiritual dentro das pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus não se preocupou em ser popular, Jesus se preocupou em estar no centro da vontade do Pai. Jesus sabia o seu valor, o seu ego era verdadeiro, maduro e saudável. Assim como Jesus, sofremos uma grande pressão e batalha espiritual para vivermos uma vida que não seja nossa. Nós também enfrentamos poderosas forças hereditárias,
já não é o caso de Jesus. Estamos falando isso aqui desde segunda-feira. Só é possível viver fielmente o seu verdadeiro eu, a verdadeira pessoa que você é, se você se capacitar para operar uma diferenciação entre você, quem está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, na sua frente e atrás de você. Preste atenção. Como viver sendo o que você é e o que você não é, independente da pressão das pessoas ao redor, das táticas malignas e das forças hereditárias. Vou repetir. Como viver sendo o que você é e o que você não é, independente da pressão das pessoas ao redor, das táticas malignas e das forças hereditárias. Como? Resposta: desenvolvendo a habilidade da diferenciação. Que bicho é esse? Diferenciação. É a capacidade de uma pessoa definir seus objetivos e seus valores, independente da pressão das pessoas ao seu redor. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus me chamou para ser, ainda que todo mundo queira que eu seja isso, eu serei aquilo, porque Deus quer que eu seja aquilo. Ainda que eu seja pressionado, eu não vou mudar de posicionamento só porque as pessoas querem, porque eu consigo operar uma diferenciação entre o que elas querem e entre o que meu pai quer. Quem conseguiu entender? Então você precisa ter a convicção do seu chamado, você precisa ter certeza da sua identidade, do propósito específico de Deus para a sua vida, para você não andar como folha lançada ao vento. Em pessoas com alto nível de diferenciação, de conseguir separar uma da outra, um do outro, a si mesmo dos outros, a intensidade de sentimentos, o alto estresse ou ansiedade de outros ao seu redor, não subjugam sua capacidade de pensar de forma inteligente. E eu já estou caminhando para o final. Eu estou atrasado, é culpa da Anne Clay e do pastor Amaral. Mas eu já estou caminhando para o final. Nível 1 de diferenciação. Vê se você está nesse nível aqui. Capacidade de respeitar as pessoas, mas saber quem elas são e quem você é. Nível 1. Não consegue distinguir entre fato e sentimento. Passou como o melhor aluno da faculdade que escolheu fazer, mas se sente burro. Mas o que o fato mostra? O fato mostra que é burro mesmo ou que é ao contrário? Então, quem não tem capacidade de diferenciação mínima, não consegue enxergar, ainda que o fato prove que o sentimento é mentiroso. Quem me entendeu? Ninguém gosta de mim. Mas tem um monte de gente na sua cola, pegando no seu pé, orando por você, te chamando para isso, te chamando. Mas ninguém gosta de mim. O fato mostra ao contrário. Quem está no nível 1 é emocionalmente carente e altamente reativo aos outros. Qualquer coisa já dá curto-circuito. Muita energia vital gasta em conseguir a aprovação dos outros. Pouca energia para atividades orientadas e metas. Começa uma coisa e nunca termina nada. Não pode dizer, eu penso, eu creio, porque tudo que eu penso, que eu creio, não vale nada. O que vale é que os outros pensam, que os outros creem. Pouca separação emocional da família. Dependente de relacionamentos conjugais. Irmãos, o cônjuge tem que amar o outro, mas não deve depender do outro, porque nós temos que depender de Deus. Nível 1 de diferenciação. Quem está nesse nível é dependente do cônjuge. Ao invés de amá-lo, depende dele. Não, deixa para lá. Eu não posso entrar nas explicações, senão vai demorar muito. Incapaz de ver onde ele termina e os outros começam.
Quem está no nível 1, onde está, incomoda todo mundo. Nível 1 é aquele pessoal que quando liga o som, todo mundo tem que ouvir a música que ele gosta. Se você quer ouvir rachando, coloca fone de ouvido. Nível 2, alguma habilidade para distinguir entre o fato e o sentimento. Eu estou me sentindo um jumento, mas eu fui o melhor aluno da faculdade. Eu não sou assim tão jumento. A maior parte do ego é um falso ego e é reflexo dos outros. Ele é o quem está perto dele é. É o verdadeiro chuchu. Já ouviu falar disso? Quando a ansiedade é pequena, funciona relativamente bem. Então, ansiedade tem a ver com incapacidade de diferenciação. E ansiedade tem muito a ver com comparação com o outro. Ansiedade tem muito a ver com não aceitar quem eu sou, com a vida que eu tenho. Sim ou não? Rápido em imitar outras pessoas e mudar para ganhar a aceitação dos outros. Em geral, expressa um conjunto de princípios e crenças, mas faz o contrário. Olha só, a pessoa afirma isso, afirma aquilo outro, e ensina muito bem, só não pratica. Nível 2 de diferenciação. A autoestima se eleva com elogios, mas se é criticado, quase morre. Torna-se ansioso, ou seja, é altamente reativo e fica fora de si quando um sistema de relacionamento se desintegra ou fica desequilibrado. Não, meu amigo não vem mais na minha casa, eu vou morrer. Arruma outro amigo. Ele não vai mais porque ele não quis, daí. Costuma tomar decisões ruins devido à inabilidade de pensar claramente sobre pressão. Busca poder, honra, conhecimento e o amor dos outros para se achar o ó do borogodó. Eu preciso fazer para que vejam o que eu estou fazendo. Porque quando eu vejo o que estão fazendo, eu acho que eu sou o que o serviço que eu presto diz que eu sou. Nível 3. Está consciente de que o pensamento e o sentimento funcionam em equipe. Quem tem uma capacidade mais elevada de diferenciação consegue trabalhar com outras pessoas, porque não se sente ameaçado. É capaz de seguir as metas da vida que são determinadas de seu interior. É capaz de afirmar crenças calmamente, sem desmerecer as outras pessoas. Não, eu acredito assim, mas se você acredita diferente, e isso não significa que você valha menos para mim, porque teve um dia que eu também já acreditei que nem você. Exemplo, quem aqui já rezou para Nossa Senhora Aparecida? Só isso de gente. Quem já foi católico, apostólico, romano aqui? Tem mais gente aí. Eu lembro que eu saía da sorveteria que eu trabalhava, e eu era muito medroso, e eu saía da sorveteria e já começava a cantar: dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E sabe o que era doido? O medo de ir embora. Sabe por quê? Deus não é evangélico! Aleluia! Ele sabia que eu tinha aprendido daquele jeito, mas o que eu queria era a proteção dele. Ele ouviu o clamor do coração. Você está entendendo ou não? E aí depois que Jesus me aceitou, levou 2 anos para eu entender que eu não estava pecando contra a Nossa Senhora. Sabe qual que é o nome disso? Fidelidade. O cabra acredita nisso hoje, acredita nisso amanhã, e acredita naquilo outro depois da manhã. Não vai ter convicção nem em Deus, porque ele nunca teve convicção em nada. Quem está entendendo? E se você não enxergar que a sua vida era assim, mesmo você amando Jesus, você não vai ser uma pessoa forte, convicta, porque esse pode ser um tipo de herança também. Quem está me entendendo? Dá um sinalzinho. Quem está no nível 3, o casamento é uma parceria que funciona, em que a intimidade pode ser desfrutada sem a perda do ego. Eu posso continuar sendo eu, ela pode continuar sendo ela, nós ajudamos uns aos outros. Quem está no nível 3 de diferenciação,
permite que as crianças progridam por fases de desenvolvimento até se tornar um adulto, porque tem pais que querem que a criança se comporte como um adulto. Isso é incapacidade de diferenciação. Age bem sozinho e age bem com os outros. É capaz de lidar com crises sem se desintegrar. Permanece em conexão relacional com outras pessoas, sem insistir que o mundo veja tudo como ele vê. Terminando, o nível 4. Quase ninguém chega nesse nível aqui, no nível 4. Sabe por quê? Por causa do medo de olhar para dentro de si. Por causa do medo de receber a revelação da vontade de Deus. É conduzido por princípio e direcionado por meta. Seguro do que é e não afetado por crítica ou elogio. Pode vir a crítica, mata no peito. É verdade, eu tenho que mudar mesmo. Vem o elogio, louvado seja Deus. Se eu estou conseguindo é porque Deus está me ajudando. Então, tanto faz ser elogiado ou criticado. De alguma maneira vai continuar crescendo. É capaz de deixar a família de origem e tornar-se um adulto direcionado por seu interior, independente, seguro de suas crenças, mas não dogmático ou fechado em seu pensamento. Consegue dialogar com as pessoas. É capaz de ouvir e avaliar as crenças dos outros, descartando crenças antigas em favor de novas. Quando você é alguém que, mesmo sendo papa em alguma área, aparece alguém que sabe mais do que você pega o seu banquinho e sai de mansinho e senta para ouvir um pouquinho. Isso significa que você chegou num nível de diferenciação sobrenatural. Tem gente que você fala para ela, ó, assim é melhor. Ah, tá bom, vou mudar. Passa o mês, já está na mesma coisa. Você fala, olha fulano, se você não mudar, você vai se lascar. Ah, tá bom, vou mudar. Passa mais um mês, está do mesmo jeito. Espiritualidade emocionalmente doentia. Efésios capítulo 4, versículo 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e assim vos revestirdes do novo ser humano, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Que maravilha! Nós fomos separados para Deus, para sermos semelhantes a Ele, na prática da justiça e na vida de santidade. A Escritura Sagrada diz que o nosso Deus é 3 vezes santo. Enquanto na terra, nós nunca seremos plenamente como Ele é, mas o desafio para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas, é ansiarmos ser santos como o nosso Pai Celestial é santo. 1 Pedro diz, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Santidade é aquilo que afasta de nós tudo o que desagrada a Deus. A santidade, ela traz saúde para a mente, a santidade traz quietude para a alma, a santidade me ajuda a dormir melhor, a santidade me capacita para estar num ambiente contaminado por tudo que não presta, sem que eu fique com um cheiro putrefato. A santidade faz com que nessa terra eu seja sal e seja luz. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Agora me ajude por misericórdia, diga para o seu irmão, você nasceu e foi salvo para ser santo. Então vamos lá, verdades práticas para fazer uma transição radical e viver fielmente o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ego em Cristo Jesus. Vale a pena, antes de citarmos aqui então essas verdades, lembrar que alcançar o nosso interior pode ser como uma viagem
ao desconhecido, e precisamos então de um relacionamento profundo com Deus, já que será necessário remover as falsas camadas que usamos. Se você quiser se conhecer profundamente, não basta você ser tratado por um psiquiatra, por um psicólogo, por um bom terapeuta, por algum guru. Para você de fato e de verdade crescer em ser você mesmo. Lembrando que crescer em ser eu mesmo significa ser exatamente o que meu Pai Celestial quer que eu seja. Para isso é necessário essa intimidade profunda com Deus, porque é só a intimidade com Deus que vai fazer com que eu enxergue de fato aquilo que precisa ser removido da minha vida. Quando estamos no escuro, nós não enxergamos aquilo que não está tão limpo em nós. A minha esposa muitas vezes tem o hábito de viver assim, meio na sombra. Ela e o João Lucas, já está de tardezinha, e lá em casa quem lava a louça ou é a esposa ou é o João Lucas. E algumas vezes eu chego em casa, eles estão na penumbra lavando a louça. A primeira coisa que eu faço é apertar o interruptor. E eu digo assim, a luz chegou. Os dois gostam da penumbra. E eu já perguntei para eles mais de uma vez, vocês são parentes de morcego? A minha esposa também tem o hábito de, ao maquiar-se, acender só uma lâmpada no banheiro. E banheiro é lugar onde tem mais de uma lâmpada, sim ou não? Ajuda a gente a enxergar os fiapos de barba e também melhor para se maquiar. E algumas vezes se maquiando na penumbra, depois de terminar a maquiagem eu falo para ela, olha, essa maquiagem aí não está dando não. Essa maquiagem não está muito evangélica, está muito pesada. Volta lá, não, tá bom, acende a luz. Eu não sei se você está conseguindo entender. A única maneira de você enxergar profundamente quem você é se você se aproximar da luz. Quando você se aproxima da luz, você vai se enxergar plena e perfeitamente. A primeira coisa que vai bater é um desespero. Só que essa luz que está te ajudando a se enxergar, não é da energia elétrica que faz a lâmpada funcionar, é a luz do teu Pai Celestial. É a luz daquele que é poderoso para fazer em nós infinitamente mais do que tudo quanto nós possamos pedir ou pensar. O desespero bate sim, só que aí nós chegamos à conclusão, nunca mais eu vou poder me afastar de Deus, porque sem Ele eu não vou conseguir viver. Quando você vai se inundando dessa luz, e essa luz vai entrando em todos os cômodos da sua alma, a Escritura Sagrada diz assim, onde a luz chega, as trevas têm que... O único inimigo que o verdadeiro Filho de Deus tem é o diabo e os seus demônios. Quando você decide permitir que o Pai te ajude a se tornar você mesmo, nele, você chega no lugar mais carregado do universo. A demoniada toda tem que dar no pé. Eu já contei isso aqui, vou repetir a história. Quando estávamos lá na Ministra José Linhares, onde nós começamos, na Ministra José Linhares, depois nós fomos para Júlio de Castilho. Uma senhora foi no culto de sábado e pediu, pelo amor de Deus, depois do culto, vá na minha casa fazer uma visita, manda um pastor. A senhora era assim, ó. Ela tinha lordose, escleriose, overdose de doença na coluna. Fomos na casa da senhora, ela sentada naquele sofá, tipo um divã, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu chamei vocês aqui por causa do meu marido. Dali a pouco apareceu o marido dela, um senhor negro, de cabelo todo branco, uma figura, todo vestido de branco. Sentou e começou a conversar. A voz dele assim, um pouco parecido com a voz de uma pessoa muito querida pelos brasileiros hoje. E ele disse assim, eu quero dizer para o senhor que papai era presbítero da Assembleia de Deus e mamãe era macumbeira. Eu, por opção, segui o caminho de mamãe. Eu sou macumbeiro.
Aliás, eu sou mais um analista urbano, e eu estou muito feliz com aquilo que eu escolhi praticar, com a minha vocação. Então, se a minha mulher te chamou aqui para me converter, saiba que eu estou muito bem, obrigado. Veio dentro de mim uma voz, eu nunca ouvi a voz do Espírito de Deus aqui, é lá dentro, é como se fosse um pensamento, para mim é assim. Diga para ele se ele está tão bem assim, por que ontem ele colocou o revólver no céu da boca e pensou, vou estourar os meus miolos. Quando Deus fala conosco, da maneira que Ele fala com a maioria, a gente fica naquela, será que eu estou pensando? Será que é Deus falando? Ou será que é a fome ou a comida demais que está no meu estômago? Só tem uma maneira de saber, é fazendo o que a voz diz que tem que ser feito. E eu perguntei, seu fulano, se o senhor está tão bem assim, por que ontem à noite o senhor colocou o revólver no céu da boca e pensou, vou estourar os meus miolos? O que aconteceu com esse homem? Abriu a bocona a chorar. Saiu e pediu para que eu voltasse outro dia. Eu voltei na casa dele N vezes, mas não conseguia falar com ele. Então tive a brilhante ideia, iluminado pelo Espírito Santo, deve ter sido, de entrar na fila do atendimento do terreiro. E ele tinha lá um instrumento de madeira que tinha 130 fichas, que era o máximo de atendimento por dia. E eu peguei a ficha número 34. Chegou a minha vez, num quadradinho, um quarto, tipo um quadrilátero. Quando eu abri a porta, o velhinho foi lá de um canto para o outro. E ele disse assim, ô meu filho, você chegou, a coisa ruim foi embora. Do que ele me chamou? Do que ele me chamou? Qual é a maior obra, função, adjetivo que quem faz parte da igreja de Cristo pode ter? Qual que é mesmo? Filho. Quando o filho e a filha de Deus chega, ainda que seja num terreiro de macumba com um propósito, não importa qual o demônio, qual o capeta, ou se é o próprio diabo que está lá, quando a luz chega, as trevas têm que sair, irmãos, não tem opção. É necessário que nós nos tornemos quem Deus quer que nós sejamos, para que as obras que Jesus começou, não só se manifestem em nosso favor, mas continue a se manifestar através das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Deus é mais interessado do que qualquer um de nós em nos fazer o máximo possível parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos ver aqui verdades práticas para fazer uma transição radical da nossa vida e então viver fielmente ao nosso verdadeiro ego. Qual que é o nosso verdadeiro ego? Homens e mulheres fortes e corajosos. Qual que é o nosso verdadeiro ego? Homens e mulheres que consideram os outros superiores a si mesmos. Homens e mulheres que não precisam de nada para se sentir importante, porque já têm a identidade de filho, de filha do Criador dos céus e da terra. Primeira, preste atenção ao seu interior em silêncio e solitude. Tem pessoas que até para dormir precisam ter a televisão ligada. Sabia que o cérebro não desliga? Não desliga. É muito interessante sim, orar com louvor, super interessante, mas existem circunstâncias, situações que o silêncio precisa ser absoluto, porque senão a gente fala e ao invés de ouvir Deus, ouve o louvor, ouve aquilo que a música está falando. É necessário estar sozinho para poder ouvir. Distrações nos impedem de ouvir os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos gostos e os nossos desgostos. Porque lembre-se, para você conhecer Deus profundamente, você precisa se conhecer. E para você se conhecer, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus não fala aqui. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Se você de fato quer tornar-se quem Deus quer que você seja, você vai precisar de tempos, períodos de silêncio, de solitude, de ficar sozinho na presença de Deus, para conseguir ouvir a sua alma e aquilo que Deus quer ministrar sobre ela. O silêncio e a solidão são as disciplinas cristãs clássicas fundamentais para a espiritualidade emocionalmente saudável. Podemos dar muitos exemplos, mas vamos falar dos mais evidentes. Moisés, superdotado nas faculdades do Egito, achou que já era o ó do borogodó. Deus mandou ele para onde? Para onde? Para o deserto. Quanto tempo Moisés ficou no deserto? Para cada ano no Egito, um ano no deserto. 40 anos. Lá Moisés se tornou quem Deus precisava que ele fosse. Moisés tinha tempo para ouvir Deus, sem ninguém à sua volta a não ser a bicharada. Um outro cidadão, que todo mundo gosta muito de falar dele, o homem segundo o coração de Deus, estava muito tranquilo lá atrás da malhada, atrás das ovelhas, no campo. Deus o chamou e ele foi viver outros desertos, 13 anos, 17 anos, agora não sei exatamente, de deserto, sozinho. E por que não lembrar de Jesus? A Bíblia diz que Jesus deixava os seus discípulos e ia para um lugar deserto. A Bíblia diz que Jesus passava a noite toda falando com quem? Com Deus. Você precisa disso. Alguma vez na sua vida você já passou uma noite toda só você e Deus? Alguma vez na sua vida você já passou a noite toda no baile? Quem já passou a noite toda no baile? Levanta a mão por misericórdia. Eu já passei. Na discoteca, assistindo filme, vendo pornografia. Só eu que tive coragem de levantar a mão? Não é possível. Não é possível que tenha sido só eu que já fiquei vendo mulher pelada por muitas horas. Só eu? Nessa hora, né? Quando você se tornar o seu verdadeiro eu, você não vai ter problema de assumir quem você já foi. E quando você não assume quem você já foi, é capaz que você continue fazendo aquilo que você não quer fazer mais. Torne-se você. Esse caminho de se conhecer profundamente e se vencer, porque você está conhecendo Deus, passa pelo silêncio e pela solitude. Quem me entendeu? Esse é o primeiro ponto. Segundo, encontre companheiros, companhias, pessoas confiáveis, porque tem muita gente que pode nos pressionar a continuar vivendo uma vida que não é a nossa, o falso ego. Tem muita gente que aconselha o seguinte: não se exponha tanto, Lucas, você se expõe demais, você não devia falar dessas coisas que já aconteceram na sua vida. Esse é um bom conselho ou é um conselho satânico? É um bom conselho ou um conselho satânico? Satânico. Se Lúcifer tivesse chegado para Deus e tivesse dito assim: Pai, eu estou com algumas coisas passando pelo meu coração, eu tenho pensado há uma eternidade em fazer um trono para cima do teu. O que teria acontecido com Lúcifer? O que teria acontecido com Lúcifer? Teria sido curado e não seria diabo. Mas ele guardou para si, achando que Deus não sabia, e teve a eternidade para convencer 1/3 dos anjos. Você acha que ele conversou só com 1/3 dos anjos ou conversou com todos? Com todos. Deus deu o tempo para ele conversar com todo mundo, e ele conseguiu convencer só 1/3. A partir do momento que ele idealizou o que ele queria sem a direção de Deus, ele se transformou em diabo. Repita comigo: nenhum de nós nasceu para ser diabo. Nós não nascemos para acusar ninguém, para apontar o dedo para ninguém, para fazer o mal para ninguém. Nós nascemos para ser a manifestação da glória de Deus. Por isso que precisamos nos conhecer, para que com a ajuda de Deus nós vençamos aquilo que é próprio da natureza pecaminosa e sejamos um instrumento poderoso nas mãos de Deus sobre a face dessa terra.
Então, se afaste de gente que puxa o seu saco. Se afaste de gente que, ao invés de falar o que você precisa ouvir, fala o que você quer ouvir. Geralmente o que nós queremos ouvir não é o que vai nos levar ao centro da vontade de Deus. Pessoas que são amigas verdadeiras, companheiros verdadeiros, idôneos, são fundamentais para não cairmos na armadilha de viver ilusões. Eles podem nos ajudar a enxergar Deus e também as nossas falhas. Ajudar a enxergar a falha não é ficar apontando os erros das pessoas para colocá-las para baixo. Ajudar a enxergar a falha é dizer: olha, eu tenho visto isso na sua vida, mas eu quero dizer que você pode contar comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Ore pedindo a Deus para aliviar alguém que o ajude na caminhada cristã. Feliz é você que tem um discipulador. E eu quero dizer para você que não pense que só vai ir além quem é discipulado por ciclano, por beltrano e por fulano. Vai além quem aceita ser discipulado. Porque Judas foi discipulado por quem? Por Jesus de Nazaré. Adiantou alguma coisa? Não, porque ele nunca abriu o coração. O que faz diferença no discipulado é se eu abro o meu coração. Se eu abro o meu coração, meu discipulador pode até ensinar alguma coisa errada para mim, mas o Espírito de Deus vai traduzir em coisa boa, em coisa certa, em coisa justa. Se eu abro o meu coração, meu discipulador pode ser limitado, mas o meu Deus é poderoso para fazê-lo habilitado, capacitado, como fez o Salomão. Primeiro, aprenda a se isolar, a ter tempo para ficar sozinho na presença de Deus. Segundo, ande com pessoas verdadeiras. O falso só vai te ajudar a ficar mais falso, a se enganar com mais facilidade. Terceiro, saia da zona de conforto. Irmãos, ninguém cresce sem se esforçar. Ninguém que não queira trabalhar, se incomodar, vai crescer. Não existe. Não existe. Todos os pais bem-sucedidos que criaram seus filhos como se fossem bibelôs, prepararam os filhos para viver uma vida de fracasso. Todos os pais que desde pequeno ensinam os filhos a fazer alguma coisa, criam os filhos para quem sabe ter uma vida de sucesso. Quem me entendeu? Saia da zona de conforto, deixe de ser acomodado. Acredito que foi Deus que inspirou Salomão a escrever o provérbio: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Diga para o seu vizinho: preguiçoso não dá mais. Procrastinador nunca mais. Porque desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu acerca de um Deus que trabalha. Nosso Pai é trabalhador, e como filhos dele, nós também devemos ser, amém? Então, sair da zona de conforto pode ser assustador, porque isso vai te levar a morrer para o seu falso ego, e então vai permitir que se revele o seu verdadeiro ego. Experimente viver e fazer coisas que naturalmente lhe trazem desconforto. Quando eu fui estudar teologia lá no sul do país, o meu bendito e abençoado pastor que o Covid levou, espero que tenha sido para a glória, ele me levou em 3 faculdades. Uma em Curitiba, onde estudava só à noite e durante o dia ficava solto na cidade. Outra em São Bento do Sul, que parecia um convento. E uma outra em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Dessas 3, a mais diferente de mim era de São Bento do Sul. Porque tanto na de Curitiba quanto na de São Leopoldo eu podia ficar solto, livre, leve e solto. Na de São Bento do Sul a disciplina era rígida, e eu teria então que me adequar a um processo que sinceramente não era o mais gostoso. Mas eu pensei assim: aonde é que eu vou ser mais confrontado? Aonde é que eu vou crescer mais? Onde é que eu vou sair da zona de conforto? Você quer crescer? Você quer se conhecer? Você precisa aceitar sair da zona
de conforto, porque ninguém vai ficar parecido com Jesus, deitado eternamente em berço esplêndido. Jesus ficou deitado eternamente num berço? Não, ele trabalhou na carpintaria do pai dele até os 30 anos, e depois ele trabalhou mais 3 anos para o Pai Celestial. Mas o fato é que quando ele foi chamado, ele estava pronto e foi aprontado pelo Espírito Santo que veio sobre ele. Então experimente fazer coisas e pensar em coisas de maneira diferente, senão você vai ser sempre o mesmo. E o mesmo, a mesmice não vai levar você a tornar-se quem você já é nas regiões celestiais. Posso ouvir um sonoro amém? Amém. Quem você já é gente boa, só que Deus quer fazer de você gente melhor ainda. Do jeito que você já é o melhor de Deus, mas Deus quer fazer de você alguém que vive de modo sobrenatural. Quarto e último ponto. Qual que era o primeiro mesmo? Quem se lembra? Solitude. Você vai precisar gastar menos tempo com as mídias sociais e mais tempo com Deus. Quando você for buscar a Deus, você pode buscá-lo para pedir coisas, mas isso ainda não é aquela solitude. A solitude é quando você vai chegar na presença de Deus simplesmente porque Ele é teu Pai. Você vai para ter comunhão. Hoje eu fui fazer uma visita com o pastor Emerson e com a pastora Luciana, lá para a nossa irmã Mariana, que está vencendo um câncer. Quem se lembra da Mariana? Quando saímos da casa, eu recebi um áudio da minha princesa. Eu tenho 2, 3, né, mãe? Não posso esquecer da senhora. Uma princesa mais enrugada, que está ali, maravilhosa, minha mãe, e a Marcinha e a Sofia. E a Sofia mandou o primeiro áudio dizendo assim: ai pai, que bom que o senhor já vai voltar, estou com uma saudade do senhor. Aí no meu senso hipercrítico já acendeu uma lâmpada dizendo assim: lá vem. No segundo áudio ela falou: pois é pai, a minha amiga Elô chegou aqui em Santa Catarina e eu vou lá para a casa dela. Sabe aquele dinheiro, pai? A minha mãe falou para eu te ligar, para falar com o senhor se eu posso levar, porque ela já gastou dinheiro comprando no meu cartão um short e uma camiseta. O dinheiro dela não é dela, mas é meu. E ela queria saber se poderia gastar aquele dinheiro que não é dela mais. Mas agora deu um branco, eu nem sei porque que eu estou falando isso. Mas você precisa de encontrar solitude, amém? Encontre pessoas confiáveis, saia da zona de conforto e ore para ter coragem. Se eu lembrar, daqui a pouco eu falo. Quando decidimos abandonar os nossos antigos hábitos de comportamento e vida, desafiando até mesmo padrões arraigados de muitas gerações ou da cultura atual, nós podemos enfrentar a reação de pessoas. Exemplo, Deus tem me dado a alegria de ter aqui, desde que nós começamos, uma pessoa que eu amo bastante, que eu respeito bastante, está aqui conosco, que foi criado na maior denominação do nosso país, o filho veio primeiro para essa casa de oração. A princípio, quem foi criado numa Assembleia de Deus e vê os filhos indo para uma comunidade, isso é seita. Mas os pais esperaram para ver e viram que a vida além da cerca da Assembleia de Deus, a vida além da luterana, da presbiteriana, a vida além da aliança cristã, porque Deus não tem denominação, Deus nem é evangélico. Então, por confiar, por vencer os sofismas, os paradigmas, a religiosidade tem visto Deus fazer grandes milagres na vida do filho, que está avançando para outros membros da família. Quem está me entendendo? Tem que ter coragem para acreditar
que Deus pode fazer alguma coisa que está fora do meu padrão. Agora eu vou contar outra coisa absurda para você. Esse ano, o meu rapaz estava assim num estado meio estranho, por que não dizer meio deprê, porque os amigos dele na escola estavam se perdendo e ele não conseguia fazer nada, além de ter sido usado por Deus para operar alguns milagres na vida dos seus amigos. No final do ano, 2 ou 3 se converteram, mas o meu filho estava meio deprê. E do nada, esse senhor que eu estou falando, que está aqui desde o começo das nossas primícias, disse assim: vou mandar um presente aí da casa do senhor. E mandou uma foto de um vidro de mel. Eu pensei que fosse aquele vidrinho de mel assim, né? Chegou lá na minha casa um pote de mel desse tamanho. Um pote de mel cheio de favo de mel. Quando o João Lucas viu aquele pote de mel, o olho dele brilhou. Ele parecia um urso. E aquela deprê que estava rondando ele foi embora. Diga para o seu vizinho: Deus pode curar, até mesmo através de um pote de mel, cheio de favo dentro. E Deus pode usar até mesmo quem acha que nunca mais vai poder ser usado por Ele. Estou entregando a profecia. Irmãos, Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus é o nosso Pai, o Criador dos universos. Louvado seja o nome dEle, porque os cientistas estão descobrindo que há muito mais do que um universo. Deus é muito maior do que e Ele quer ser do tamanho que Ele é na sua vida. Ele quer fazer com que você seja quem você nasceu para ser, para que Ele seja glorificado e a sua alegria nele seja completa, no nome de Jesus de Nazaré. Quando nos posicionamos de acordo com quem somos e quem não somos em Cristo, haverá consequências. Se você de fato decidir de todo o seu coração embarcar nessa jornada, alguns vão se alegrar e outros vão te criticar, e não vai ser pouco, mas nós devemos continuar mudando a si mesmo, sendo capazes de suportar o desconforto necessário para nos tornarmos quem nós já somos nas regiões celestiais. Posso ouvir um amém? Amém. Conclusão: quando decidimos começar a fazer mudanças em nossa vida, a pressão pode dar a sensação de que a nossa vida interior ou os relacionamentos da vida exterior não vão suportar o processo. Falei no primeiro dia e vou repetir: ser quem nós já somos nas regiões celestiais, nessa terra, não é para quem não está disposto a caminhar no caminho estreito e apertado que conduz para a vida. Se você decide entrar no processo, vai ter dias que você não vai sentir-se coisa alguma. Nesse dia você precisa se lembrar quem você é. Sentindo-se bem ou sentindo-se mal, quem você é? Filho de Deus. Sentindo-se maravilhosamente bem, extasiadamente bem, quem você é? Filho de Deus. Sentimento não muda quem você é. Estando na plenitude da santidade, quem você é? Filho de Deus. Tendo mergulhado na privada, quem você é? Filho de Deus. Parece brincadeira, mas eu tinha uns 6 anos de idade. E o meu tio número 2 caiu na casinha. Caiu na privada. Ele deixou de ser filho da minha avó e do meu avô porque caiu na casinha? Quem lembra da casinha? Quem aqui chegou a usar a casinha? Olha como a vida melhorou, não é? Quem não conhece a casinha não sabe dar valor num banheiro. Você imagina você entrar numa casinha de madeira que tem um buraquinho, você fica crocado lá, e é aquele cheiro maravilhoso. Quando nós temos medo de olhar para dentro de nós, muitas vezes a nossa vida para as pessoas tem cheiro de casinha.
Porque lá dentro de nós está cheio de coisa apodrecida, está cheio de dejeto, de coisa que Deus não quer que esteja mais dentro de nós. E não tem ninguém no universo que pode impedir você de ser uma pessoa cheirosa, porque o projeto de Deus é que onde você chegar, eu e você, todos nós, cada um de nós exalemos o bom perfume de Cristo. O que você prefere ser? Um banheiro perfumado ou uma casinha? Com certeza você pode até esquecer de tudo que eu falei hoje, menos desse exemplo. No processo de amadurecimento desejado por Deus, sua vida vai sofrer temores, mas você descobrirá que Deus está com você e atrás de você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Semelhança plena com Deus, irmãos, não é para gente que quer viver um evangelho açucarado. É o evangelho que me conduz para a vida e vida em abundância. É o evangelho que me faz conhecer quem eu sou. E o desespero de me enxergar verdadeiramente me empurra para a presença daquele que pode me livrar de todos os medos, de todos os temores, e que pode me dar uma identidade que ninguém nunca mais vai me privar dela. Conhecer-se a si mesmo e deveria ser o nosso maior anseio nessa terra, para que também possamos conhecer a Deus, e isso pode durar uma vida inteira. Por isso, nenhum cristão deveria bater no peito e dizer: eu já estou pronto, eu sou o ó do Borogodó, que nem eu, talvez Jesus de Nazaré. E saiba você que o momento que nós mais crescemos é quando nós nos ocupamos em servir quem é menor do que nós, quem é menos do que nós, quem está mais necessitado de Deus do que nós. Ou seja, quer crescer? Decida servir. Ninguém vive a sua vida a não ser você. Diga para o seu vizinho: ninguém vive a sua vida a não ser você. Significa que ninguém pode tornar-se você, a não ser você. Fique de pé. Coloque as duas mãos sobre o seu peito. Se você concordar, feche os teus olhos. E se você puder, com a ajuda do Espírito Santo, enxergue o trono de Deus, um trono de luz, resplandecente, reluzente. Está escrito que o Senhor Jesus brilha mais do que o sol. Imagine o trono do teu Pai, o Criador dos céus e da terra. E nessa noite o teu Pai, o Deus que tem os universos na palma de suas mãos, o Deus que chama cada estrela pelo nome que cada uma delas recebeu, dado por Ele, esse Deus já te deu um novo nome, quando você rendeu a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. E esse Deus quer ser reconhecido sim como Deus, mas Ele já nos ensinou que nós podemos chamá-lo de Paizinho. E esse Deus não erra nunca, esse Pai é perfeito, Ele não castiga, Ele disciplina. E esse Pai, Ele é também um Pai, um Deus ajudador. E esse Deus, nessa noite, no sentido absoluto da promessa da sua palavra, está dizendo para você, está dizendo para mim, está dizendo para nós: não temas, meu filho, não temas, minha filha, eu sou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita, eu vou andar com você pelo meu jardim fechado,
e eu vou te ajudar a tornar-se você mesmo, no poder do meu Espírito Santo, pelos méritos do meu primogênito Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que criou os céus e a terra, o nosso Pai que está no céu, nessa noite, está dizendo para você: eu matei o meu primogênito, para que sobre a tua vida não haja culpa, para que sobre a sua vida não haja condenação. Eu me fiz homem e morri na cruz do Calvário no teu lugar, para que você se torne na terra quem você já é nas regiões celestiais. Pai de amor, Deus de poder, que a unção do Senhor seja liberada sobre a vida de cada filho e filho do Senhor que aqui está, de modo tão tremendo, tão glorioso, tão maravilhoso, que cada um aqui seja habilitado a duvidar das dúvidas, a duvidar dos questionamentos, mas nunca mais a duvidar do teu amor, nunca mais duvidar do valor que tem diante do Senhor, nunca mais duvidar que a tua vontade é assim, que nós não pequemos mais. Mas se pecamos, o Senhor é poderoso para, em arrependimento, não apenas nos perdoar, mas nos purificar e nos libertar de voltar a pecar de novo. Pai de amor, Deus de poder, eu suplico ao Senhor mais uma vez, revista cada um de nós de força, de coragem, de perseverança, para prosseguirmos nesses dias de semana de primícias, prestando culto ao Senhor e permitindo que o Senhor trabalhe nas profundezas do nosso ser. Nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos, Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e nós temos provado dessa bondade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.